que vocês estão vendo aqui faz parte da minha 8ª edição. Então, vocês estão tendo conceitos e números, principalmente números, do que vai aparecer na minha 8ª edição, que não tem, se alguém tiver a 7ª, não vai conseguir entender, né, boa parte dos números que nós estamos mostrando aqui, porque já faz parte da 8ª, tá? Então, bom, né, nós paramos essa parte antes desse intervalo, falando dos 2 momentos críticos que qualquer empreendimento ele passa, né? As nossas empresas não são diferentes, elas fazem parte desse mundo e são 2 momentos, né, que as empresas elas precisam se estruturar para se robustecer, né, em termos de estratégia, para dar conta dos próximos trancos que tem. Se ela não se estruturar nesses 2 momentos, ela não aguenta a pressão, os chamados conflitos que são derivados desses 2 momentos. E aí a gente entra na essência de um processo de governança, né? Mexer com governança, gente, é simplesmente a gente mexer, resolvendo, harmonizando o conflito de tudo enquanto é tinto, tá? E o que significa essa questão? Primeiro, né, que a gente precisa tomar conta. Em governança, o termo correto para falar desses conflitos é conflitos de agência. O que é conflitos de agência? Conflitos entre agentes econômicos no resultado de uma empresa ou na gestão da empresa. Tá? São conflitos de agência. Vamos começando a exemplificar com um exemplo prático do setor, tá? E eu vou trazer sempre que eu posso a Vale, né? Porque é um grande benchmark em governança, né? E está sendo, né, principalmente na Bolsa de Nova York, por tudo isso que nós já passamos, né? A resposta que ela tem dado está sendo muito interessante. Mas vamos analisar um pouquinho o porquê que em governança a gente fala em conflitos de agência, né? Vamos imaginar, a Vale teve durante 11 anos um grande CEO, um cara de mercado chamado Roger Agnelli. Durante esses 11 anos de presidência executiva da Vale, o Roger conseguiu elevar o valor da Vale no patamar de 580% o valor inicial de quando ele pegou. Foi aumentou o valor de mercado da Vale muito. Aí ele começou a trabalhar a Vale na essência da Vale. Vale foi criada por Dr. Eliezer para ser, né, uma empresa de logística internacional, nunca focou a Vale como uma simples mineradora, era muito mais. O Roger começou e ele teve um processo muito grande ali. Então, se você imaginasse, nesses 11 anos, quem trabalhou na Vale, a gente pergunta, o funcionário estava satisfeito com a Vale? Né? A Vale, como estava satisfeito com o Roger? Olha, a empresa crescendo horrores, abrindo frentes para além da oportunidade de crescimentos ali. Supõe-se, a gente que conhece, né? Eu estava nos Minas na época, e a Vale fazendo na época do Roger, a gente conversava com a turma vestia uma camisa, e super ali a turma, podia dizer que boa parte dos funcionários da Vale, e a própria Vale muito satisfeita com a gestão do Roger. Isso não é 100%, mas a boa parte sim. Se você perguntasse na época para os acionistas Vale, você está satisfeito com a Vale, pelo retorno da Vale? O que a acionista quer? Retorno do investimento que ele está bancando. Um investimento que está te dando 580%, nem tem aplicação financeira no mundo que te dá isso, né? Então, os acionistas muito satisfeitos. A Vale foi uma indicação no conselho da Vale na época, que era uma empresa de capital misto na época, né? Que era uma indicação do Bradesco. O Bradesco estava satisfeito com a Vale? Claro que estava. Então, vejam bem, a Vale, como empresa, é um agente econômico, gente? É. Os acionistas da Vale podem ser considerados agentes econômicos e fortes? Sim. O Bradesco é um agente econômico? É. Então, nós temos ali conflitos entre agentes econômicos, e nós tínhamos 3 ambientes de governança, 3 agentes ali, ou grupos de agentes interessados na Vale, que, digamos, estava
na sua grande maioria, satisfeito com a Vale, com o resultado da Vale, com a gestão da Vale. Tinha um agente econômico que não estava satisfeito com ele, que era o governo. Tá? Então, tudo na época que estava se fazendo, ou tentando fazer, ou que estavam realmente dando certo na Petrobras, em termos de gestão, de gerência, tentava fazer na Vale, e a Vale, com o Rogério ali dentro, ele blindava a Vale dos interesses governamentais e explicava para todo mundo, isso aqui é uma empresa de capital aberto e a gente entende, atende aos acionistas e não e tal, e ele blindou. Ele tinha um jeito, quem conheceu o dele era quase que um pavão ali, extremamente, era um gestor ali, né, que tinha o jeitão dele, mas dava um resultado tranquilo. Então veja bem, por que a gente fala em empresas, que a gente fala em conflitos entre agentes econômicos? Funcionários são agentes, né? Um funcionário, a empresa é um agente econômico forte, acionistas é outro grupo forte de agentes. Você tem bancos, né? Fundos ali de investidores, que são outro grupo forte, são agentes econômicos interessados em quê? No resultado de uma Vale e muito interessado na gestão. O governo não estava satisfeito com o resultado da Vale? Claro que não, ele estava muito bem, mas o que era importante para o governo na época? De ter gestores do governo na Vale, que o Rogério pedia. Então, aqui é para vocês verem, conflitos entre agentes econômicos fortíssimos no resultado de uma empresa, no dividendo que ela te dá de retorno, ou, muitas vezes, a gestão, eu quero participação da gestão, a questão é poder. É chique você ser diretor, presidente do conselho de uma empresa como o Vale ou de uma grande mineradora do mundo inteiro. É chique, isso é poder, poder pessoal. E tem gente que mata a mãe, né? Caim matou Abel por uma questão de poder. Isso é humano. Então, a essência de um processo de governança que nós não podemos esquecer nunca é que nós estamos lidando a cada minuto com conflitos entre agentes econômicos no resultado, interessados no resultado de uma empresa ou na gestão, quero fazer parte ali. Isso aqui faz, né, toda essa ambiência de poder ali. E qual que é a essência desse conflito, gente? Tá? Nós temos os agentes principais. Quem são os agentes principais? A primeira coisa que eu falei aqui, a governança vem em primeiro lugar atender quem? Ao dono dela, porque ele tem parte, ele tem um capital, põe numa empresa e tem uma expectativa de retorno. O agente principal de qualquer processo de governança são os acionistas, são os donos. É quem coloca parte do patrimônio pessoal dele numa empresa. Eles são os agentes principais. O que dono quer, gente? O dono quer a empresa dele crescendo, cada dia que passa, sendo mais resultado, mais competitiva, e quer dinheiro no bolso também. Ele é preocupado com o quê? Com decisão financeira, com risco, né? Minimizar risco, carteira de máximo retorno daquilo que ele coloca. Os donos, gente, contratam os gestores. Os gestores são quem? Os agentes executores. Contrata gestores, para quê? Né? São agentes de mercado que são focados em decisões empresariais, tem cursos de MBA, né? Conhece de finanças, conhece de estratégias e tudo. Então, os acionistas contratam os gestores pensando o quê? Que os gestores no seu dia a dia estejam pensando e tomando decisão, pensando em quê? Naquilo que é melhor para a empresa e para o retorno do próprio acionista. O jogo é feito para montar isso. E os acionistas remuneram, e remuneram bem, esses gestores que estão ali. Qual que é a relação de agência entre acionistas e gestores, que é a essência básica de qualquer processo de governança corporativa e institucional? Enquanto os acionistas estão pensando que os gestores que eles mesmos contrataram estão tomando decisões no dia a dia, na direção daquilo que é melhor para a empresa e para o resultado dessa empresa e para os dividendos desse acionista, muitas vezes, se os donos não estiverem muito atentos, esses gestores estão
pensando muito mais no seu próprio benefício, em tomando decisão da empresa, ali tomando decisão no dia a dia da empresa. Vamos lá, gente, uma coisa que é comuníssima, para a gente entender esse assim. A empresa, por exemplo, uma mineradora, né, nós aqui, está com uma parada programada no seu planejamento estratégico. Todo mundo começou o planejamento, né, estratégico, foi aprovado com essa parada de 15 dias no determinado. Acontece que o mercado começa a bombar, e indo muito bem, começa a demandar. O que normalmente uma diretoria executiva faz? Vão postergar essa parada porque o mercado está muito bom, vamos aproveitar a onda que está indo bem. E vai fazer todos os estudos e vai tal, e vai. Você não fazer uma parada programada, você vai mostrar para o conselho que o risco ali está calculado, que dá para fazer, e se por um acaso a gente não parar, nós, né, vamos ter um resultado maior e tudo, e todo mundo acompanhando o mercado, e que o conselho faz isso, está todo mundo, e a postergação dessa parada é aprovada. Tudo bem. Vem um ano, o que significa eu não parei um equipamento básico que precisava parar 15 dias? A sua produção aumenta, a sua venda aumenta, o bônus aumenta, todo mundo ganha, todo mundo termina o ano feliz, satisfeito. Não parou. Se não teve um acompanhamento dessa parada, uma mitigação de risco melhor, suponhamos que aquele equipamento que precisava de uma parada, ele tem um acidente nesse equipamento, que em vez de 15 dias, você vai ficar 2 meses com ele sem poder fazer. Quem paga a conta? O acionista. Porque o seu bônus, o seu din-din, a sua PL, você já embolsou, faz parte da PL, como o V0 da próxima PL, que você quer receber o próximo ano, já está. Mas quem paga a conta é o acionista, é o dono, sempre é o dono. Acontece qualquer coisa, lojas americanas, acontecendo aí lojas americanas, teve o processo de fraude, alguém está falando em diretoria e coisa, não, quem está pagando a conta? Os 3 donos das lojas americanas, o Sucupira, o Lehman e o Escambau. Empresa brasileira tem dono, tem cara de dono, e é ele que paga sempre. Entender governança, gente, é entender que nós estamos falando do agente principal, que é acionista, que ele precisa estar satisfeito com aquilo que ele está colocando dinheiro ali. E a relação dele é o seguinte, a relação básica que qualquer estrutura de governança ela tem que levar em conta é o conflito de agência. Principalmente entre donos e gestores, que é contratado pelo dono. Vão ir um pouquinho mais fundo e mudando um pouco o foco de empresa para Estado. Quem são os acionistas do Estado? Nós, os contribuintes, certo? Nós, os cidadãos, certo? O que nós queremos? Né? Nós, através do elemento de voto, o que nós colocamos lá? Os nossos gestores públicos, certo? O que nós queremos como cidadãos? Né? Você paga seu imposto para quê? Para você ter minimamente o quê? Saúde, segurança e educação. Então, você paga os seus impostos ali. Então, nós, através do elemento do voto, colocamos lá democraticamente os nossos gestores públicos, imaginando que esses gestores públicos que nós colocamos vão estar tomando decisões no dia a dia deles, pensando naquilo que é melhor para a sociedade brasileira, para a educação, para a segurança. Tá certo? Não é por isso que nós votamos? É isso ali. Tá claro? Então, o jogo é esse, entre contribuintes e gestores e o serviço. E a gente pensa que quem colocou ali, vão prestar o nosso melhor serviço de gestão. Qual que é a relação de agência do Estado? Enquanto nós, os contribuintes, através do elemento de voto, colocamos nossos gestores lá, o que a gente percebe, né? Que para tomar as melhores decisões ali da educação, o que nós vimos acontecer durante muito tempo nesse país? Quem nós colocamos lá estava pensando na saúde, educação e segurança ou não? Vocês entenderam o que eu estou falando? Isso é governança, isso é conflito de agência, que é o mesmo racional que acontece nas empresas. Essa relação ali que existe.
Entender governança e mexer com a estrutura de governança é não ter medo de enfrentar esse, que é o problema básico, histórico, e que acontece sempre, esse conflito entre agentes econômicos no resultado e na gestão de uma empresa. Tá claro? Essa é a essência máxima. E aí a gente tem que entender, e aqui foi um grande divisor de águas na minha primeira edição do meu livro. Porque tudo que a gente lê de governança, você tem como referencial básico naquele mercado que é o mercado de capitais mais desenvolvido, que é o dos Estados Unidos, né? Tudo, a economia via mercado de capitais. E você analisava, né, as fontes, as pesquisas, todos sobre o ponto de vista. Qual que era a característica do mercado americano, né? Você tem uma dispersão da propriedade societária muito grande. Então, por exemplo, quando o Elon Musk fala assim, eu vou comprar o Twitter, 7% eu compro, não, 7 é ponto, ele joga 9%, e ele é o dono com 9% do Twitter, que para nós, você fala assim, 9% isso não é nada para nós, porque nós estamos acostumados com uma outra estrutura de capital das nossas empresas. Mas lá nos Estados Unidos, a pulverização é muito... É igual a governança do Estado nosso, né? Aí é o povão que vota, não tem a noção de quem votou, não sabe quem votou, e de repente nós ficamos estarrecidos, porque as pessoas que você colocou ali está tomando as decisões que é na direção que você não quer que estivesse sendo tomadas. E muitas vezes a gente nem sabe, ou a gente nem lembra aonde nós votamos. Nos Estados Unidos acontece, todo mundo aplica em mercado de capital e não quer saber o que está acontecendo efetivamente dentro das próprias empresas. Eles querem só o dividendo, dividendo, dividendo. Tá? Então, quando você tem uma dispersão da propriedade societária muito grande, ou como a gente fala, né, quando você tem contribuintes que não têm a noção do poder que tem, como acionistas do governo, você tem muito claro quem é dono, desarticulado, não sabendo o que quer, não sabendo o que exigir, não sabendo como fazer isso, e você tem uma gestão que está no comando das empresas e que tem a faca e o queijo na mão para cortar na hora que quiser e na direção que quiser. Então, quando você tem uma tipologia, num país que você tem uma tipologia onde a dispersão da propriedade societária é muito grande, você tem a prevalecência ou a possibilidade de aparecer quem? Um gestor que é posto nisso, porque você colocou o cara lá e dá para ele todos os poderes, ele faz o que quiser, porque não tem ninguém para contestar, para ninguém perguntar, porque a turma está em outra. É o povão, quando, né, tem aí as mudanças que a gente está vendo ali. Então, é o gestor oponente. Isso foi um grande problema, porque quando eu olhava as matérias, tudo aquilo que a gente estava vendo, estudando, eu olhava para as nossas empresas aqui e falei assim, tem uma coisa errada, eu não estou entendendo isso aqui. Porque se você pensa numa CSN, quem manda na CSN, ninguém tem dúvida? É o Steinbrück? Aqui o dono tem a cara. Aqui nós temos no Brasil, quem manda no Gerdau? É a família Gerdau. Aqui nós temos uma das maiores concentrações da propriedade societária do mundo. O que significa? 2, né? Ou 3 grupos familiares detêm praticamente 70% do poder de mão de uma empresa. É uma concentração estupidamente grande. A América Latina é assim. Então, são famílias no comando. Itaú Unibanco, 2 famílias. Bradesco, ainda é o Lázaro Brandão, família que manda. Vamos lá. Né? JBS, 3 irmãozinhos. Sadia e Perdigão, 2 famílias na BR Foods. E aí vai, pensa, mas é um grupo. Andrade Gutierrez aqui em Minas, é a família Andrade Gutierrez. Grupo Ali, é a família ali. Então, é só família, família no comando. É muito difícil no Brasil você ter, a não ser como ela é pulverizada, como é o caso da Americana, a visura de um gestor oportunista. Aqui nós temos outra figura, o nosso problema de coisa é diferente e muito mais sério e muito mais complexo, porque o problema de governança da empresa, nossos conflitos entre agentes aqui brasileiro, América Latina,
é o acionista oportunista, é o acionista majoritário expropriando o pititinho. Aqui é briga entre donos. Lá é briga entre dono e gestores. Donos articulados e o gestor tem a força para fazer aquilo. Aqui é outra coisa. O que uma CVM brasileira fica de olho é no acionista majoritário, porque ele tem a faca e o queijo legal e todas as instâncias legais que vão proteger sempre, ou na maior parte das vezes, o majoritário. Porque a cultura brasileira é assim. É o dono que manda. Uau, amigos do rei, tudo aos inimigos, a lei. Somos altamente relacionados no Brasil. Nos Estados Unidos é pulverização. Então, são dois. Uma SEC americana vai ficar de olho na diretoria executiva, porque ela tem toda a faca e o queijo para fazer o que quiser. Uma CVM brasileira tem que ficar na mão de quem? Olhando os acionistas majoritários, os grupos majoritários, porque eles têm a força para fazer o que quiser. E nós que estudamos, nós estamos falando aqui com vocês, advogados aí do outro lado, boa parte aqui, né? Direito. Nós temos que entender a tipologia. No meu livro de governança, nós acompanhamos 6 modelos. São conflitos diferenciados nesses modelos. E nós vamos estar lidando com grupos estrangeiros, investidores institucionais vindo no Brasil. Vocês vão ter que estar trabalhando em M&A e escambau no setor de mineração, e vocês têm que entender que o que eles querem lá é diferente do que tem aqui, que a SEC é diferente da CVM, para a gente poder fazer minimamente um arranjo que seja minimamente razoável. Então, nós temos essa tipologia entre o acionista oportunista, quando você tem a concentração societária, né? Muito bem. Você quer ver o que é essa concentração? Pensa, por exemplo, numa empresa que vocês conhecem. Você está conversando com o gestor, com o presidente dessa empresa, ou você está conversando com o dono? Normalmente, o dono é o gestor. O dono está na gestão. Uma das maiores dificuldades que eu, como consultora de empresas pequenas e médias, tenho é fazer o dono brasileiro pensar como acionista. Porque como ele está na gestão, ele só pensa como gestor, curto prazo. Ele não pensa na empresa dele daqui a 10, 15, 20 anos, o que é que ela precisa fazer hoje para estar aqui, porque ele não tem tempo. Ele está preocupado em anotar e resolver o probleminha dele do dia a dia, do final do mês, do final do ano. Ele não pensa como acionista. Gestor a gente paga para fazer, a gente contrata no mercado. Agora, a perspectiva de dono, só dono tem, e ele nem sabe que ele tem essa perspectiva, porque ele não tem tempo para pensar como acionista. Então, esse é o esquema, esse é o grande problema que nós temos nas empresas, e a mineração não é diferente das nossas empresas dentro do setor, não é diferente disso, é isso que nós temos ali. Nós temos donos de mineradores que estão na gestão e pensam como gestores, não está pensando quem está vindo, se o minério está saindo, não consegue pensar porque ele não tem tempo para poder fazer isso. Então, nós temos essa tipologia e ela é diferente e nós temos que entender como é que a gente vai estruturar um modelo de governança dentro da sua empresa que acompanhe o seu ciclo de vida, onde que seja adequado para aquele momento, que dê a robustez necessária para os próximos passos, levando em consideração o momento que a empresa está, o ciclo de vida atual da empresa. O que você precisa fazer para aguentar os próximos 10, 15, 20 anos, no mundo na transformação que está. Sem subestimar em momento algum, é um erro que nós não podemos cometer, esses conflitos de agência que tem. E a questão do acionista, no nosso caso, majoritário, em detrimento, né, as escolhas e tentando expropriar o nosso acionista minoritário. E nós temos história, Odebrecht versus Gradin, que são verdadeiras brigas societárias fantásticas que esse Brasil já passou, e o nosso modelo colocando, né, essa questão do minoritário muito na nossa frente. Tá? Então, essa é a essência. E são tipologias diferentes. Uma modelagem de governança, ela tem que obedecer ao contexto que você está. E aos conflitos de agência que você tem que fazer. Tudo bem até aqui, pessoal? E aí a gente vai ver.
Quanto maior a empresa ela se tornar, mais importante ela, né, ela ficar, mais competitiva ela se tornar, mais conflito de agências ela vai ter. Por quê? Aqui é a teoria da firma, é uma coisa fantástica que nós vamos ver aqui, a teoria mesmo, aquela coisa assim, que quando a gente entende isso, a gente fica fascinada pelo estudo de governança. Porque o que é, né, essa essência dos conflitos de agência? Nós nunca vamos ter, e vocês advogados entendem isso melhor do que eu, nem vou perder muito tempo aqui explicando, porque nem preciso, né? O que é? Nós nunca vamos ter um contrato completo. Senhores advogados do outro lado da telinha aí, qual que é a última cláusula que tem qualquer contrato que a gente assina? Qualquer coisa que sair fora do escopo desse trabalho fica eleito o quê? O foro. Essa desgraça dessa cláusula, o que significa? O contrato não está completo, você até já evidencia e já escolhe o lugar que você vai conversar para harmonizar esses conflitos que tem. Você sabe que vai ter, que tem espaço para dar. Nós nunca vamos ter, né, um contrato que é completo. Vamos lá, o que aconteceu na pandemia? Nós estávamos numa perspectiva de crescimento fantástico do Brasil, que ia crescer, a iniciativa privada então estava nadando, né, de braçada nas piscinas, essas coisas todas. E nós assinamos uma série de contratos de médio e longo prazo, numa visão de um país, antes da pandemia, que ia crescer absurdamente, ou que tinha grandes chances de crescer. Gente, não chegamos no primeiro trimestre, teve a pandemia, cortou, foi uma pisada no freio. Só que você já tinha assinado os contratos antes, num país completamente diferente. E as empresas tiveram que honrar aquilo que ela assinou num contexto de país completamente diferente. Então, só pelo fato de nós nunca termos a possibilidade de ter um contrato que é completo, a gente já tem uma série de conflitos que vão aparecendo por aí. E tem o segundo, que é tão importante quanto esse. Nós nunca vamos ter um agente perfeito em governança. E o que nós estamos falando de agente perfeito? Quem são os agentes em governança? São os acionistas, são os gestores, são os funcionários, são os fornecedores, é todo mundo. Então nós estamos onde as pessoas, num ambiente onde as pessoas não são perfeitas. O oportunismo dos agentes. Então vamos tentar aqui, e aqui já é um segundo recado que precisa ficar muito claro para nós, né? Todo mundo tem uma prestação de viagem para fazer, e todo mundo tem ali, né? Então você vai, viaja, você vai almoçar com o cliente, você pede uma nota fiscal para o garçom no Brasil, o que o garçom pergunta para você? De cara. Nota de quanto? Você quer compliance 100%, assim, compliance 100%? Aí o que deu ali? O que eu escrevo na nota? Inclui ou não inclui bebidas alcoólicas? Tá bom? Despesa com alimentação? Tá. Então você compliance, 450 de almoço com cliente, você pega a nota fiscal de 450. Entra e entrega essa nota fiscal para prestação de contas. Se ninguém pergunta nada, ninguém questiona nada, ninguém fala nada, a próxima vai ser de quanto? Ninguém pergunta nada, ninguém questiona nada, ninguém fala nada, a próxima vai ser de quanto? O que eu estou querendo dizer para vocês? Se não tiver fiscalização e controle, a turma, os agentes vão testar o sistema e vão testar mesmo. Não existe governança sem fiscalização e controle. Ponto. A empresa não pode pagar para ver o escambo acontecer por falta de controle dela mesma. Então, hoje, a gente fala em governança não só entendendo os atores principais de governança, mas a importância de ter a fiscalização e controle, porque eu nunca vou ter um contrato que é completo, e aí já tem condição de criar uma série de sarceiro, de confusão dentro da empresa que a gente vai ter por falhas contratuais,
Ou eu sei também que os meus meninos, meus funcionários, todo mundo que não são pessoinhas perfeitas, não são bons cristãos. Eu tenho que vigiar, eu tenho que ter um sistema de fiscalização e controle. Gente, isso é a base de qualquer estrutura de governança. Mexer com governança, a gente tem que entender que nós vamos dar com conflitos seríssimos, muitas vezes asqueroso, e nós, como gestores, nós temos que saber até que ponto nós vamos nesse jogo, o quanto nós aguentamos nesse tempo, porque é conflito e conflito mesmo. E algumas vezes vai chegar, transfere esse dinheiro para cá, e você sabe que não é uma boa coisa. A questão é, você tem condições de trocar esse sistema? De falar que não vai ter, que não vai fazer? Se você for uma pessoa solteira, que não tiver mochilinha para carregar, não tiver marido, não tiver mulher, não tiver filho na escola e tudo, você pode peitar, não vou fazer porque esse trem está errado e dane-se. Você morre de fome, mas não vai ter. Agora, se você tiver continha para pagar e gente que depende de você para fazer, você vai pensar duas vezes. Você não vai fazer, não é porque você quer fazer, é porque você não pode não querer fazer, porque você não pode ficar sem aquele emprego. E o sistema de governança tem que entender que isso é comum e isso faz pressão. E isso nós estamos ali. E a questão para nós, gestores de mineração, é qual é o jogo que nós estamos preparados para fazer. Nós temos que entender o jogo que está sendo julgado. E a estrutura, por que ela existe? Porque é humano você ter pessoas que têm oportunismo, que acham que pode fazer. E todas as pessoas ali não são pessoas perfeitas e tudo ali. Tudo bem até aqui, pessoal? E aqui, vamos no primeiro trabalho que vai ter. O primeiro trabalho é esse que está aí na tela para vocês. Nós tivemos um grande evento na mineração, quer dizer, a mineração mundial, ela é pautada e foi pautada por grandes fraudes. Mas a última, e aqui realmente teve um grande, e nós estamos falando aqui em direito, que foi a questão do Bre-X. Conseguiu-se dizer e vender na bolsa uma maior mina de ouro existente na Tailândia, e no final das contas, não tinha mina nenhuma, não existia nada, mas o mundo inteiro comprou isso aqui. Foi uma das coisas. Entender de mineração, nós temos que entender pelo menos o impacto que foi Bre-X, para historicamente a gente entender. Tá? Protagonizou uma das maiores aí. E Bre-X, ele forçou a mudança de todos os códigos de mineração do mundo. Mudou os princípios de mineração, de como que você faz ali, a questão dos recursos e reserva, tudo isso. Bre-X, ela protagonizou essa prova e isso chamou a atenção e que fez uma série de mudanças nos códigos de conduta. Por lado do mercado de capitais, nós começamos o século XXI com o quê, gente? Vamos lá, século XXI, 2000, a turma de cabelo mais prata, né? Nós estávamos preocupados na massagem do século com o quê? A turma de TI, lembra? Com o tal do bug do milênio. Nós não tivemos problema nenhum do bug do milênio. As empresas já tinham preparado e tudo, e ali passou o ano, não foi reconhecido 2000 como 1900, não perdemos nossas bases de dados nenhum, e vida que segue. Só que em 2001, o mundo acorda com o quê? Com as megas fraudes nos Estados Unidos, Enron e o World.com e outras, e 11 de setembro nós tivemos o maior ataque terrorista até então visto. Tom do século XXI, mega fraude de um lado e ataque terrorista de outro. E nós estamos em 2023, estamos vivenciando essas duas coisas até agora, certo? O que eu quero de trabalho que vocês vão me entregar até o primeiro dia da nossa próxima aula, que vai ser no mês que vem? Né? Nós temos esse primeiro turno, né? Digamos aqui entre hoje e amanhã, e a próxima aula ali. Eu quero que vocês estudem Bre-X e quero que vocês estudem Enron, tá? E o que eu quero? Né? Eu quero que vocês me façam uma resenha
coisa bem executiva, tá? Ali, e explicando o seguinte, no caso de Briex, nós tivemos o quê? A figura do acionista oportunista ou do gestor oportunista? No caso da Enro, gestor oportunista ou acionista oportunista? Porque, gente, entender governança é entender esses conflitos. Qualquer coisa que você analise, qualquer surpresinha do mundo corporativo que a gente tiver, a primeira coisa, o que nós estamos tratando? Nós estamos tratando de qual que é a essência desse conflito. Foi o cara, é o acionista que fez a coisa errada ou foram os gestores que tiveram espaço para fazer? Foi problema de contrato, falha contratual ou foi oportunismo de agência? Porque você tem que interessar o mundo corporativo sob o ponto de vista de governança corporativa. Tá? E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, como esses dois fatos foram muito sérios, nós tivemos repercussões nos modelos de governança, nos princípios de governança do mundo inteiro. No setor de mineração, os princípios foram todos atualizados depois de Briex. JORC, SEC, todo mundo em função para evitar, para blindar o sistema para que aquilo lá nunca mais acontecesse. E num processo de governança, eles tiveram também impactos violentos também, que se hoje a gente fala em sistema de fiscalização e controle, se a gente fala de compliance, se a gente fala de auditoria, isso veio tudo através da Sarbanes-Oxley e a da Dodd-Frank americana, que eles quer dinheiro barato, quer aplicar no sistema financeiro, quer ter acesso ao dinheiro mais barato do mundo, essas são as minhas regras aqui. E eles mudaram, formalizaram todo o processo de governança que tem aí. Já antecipei muita coisa, mas eu quero que vocês estudem isso sobre o ponto, né? Briex, as principais impactos no setor de mineração mundial e no mercado de capitais mundial e na estrutura de governança. Tem aí duas fontes, que isso tem no meu canal do YouTube, né, que fala 6 minutos de Enron e um documentário que está traduzido, inclusive com legenda, sobre Briex. Agora, como vocês vão ter um mês, vocês vão ter muito mais coisa e muito mais análise. Eu quero uma resenha dos principais impactos nos códigos de mineração e nos modelos de governança e quero que vocês analisem sobre o ponto de vista da aula de hoje do que cada um tratou. Briex foi acionista oportunista, ou falha contratual, o oportunismo de agir, sobre o ponto da essência da teoria de governança. Tá claro? Nós vamos ter o round de perguntas daqui a pouco. Se alguém quiser, né, fazer alguma pergunta, tá aí. Aí nós vamos adiantando até esses 3 minutos aí para a gente ver. Gente, para entender a diferença, porque veja bem, nós tivemos Enron no começo do século, 2001. Mas em 2008 nós também tivemos nos Estados Unidos uma outra crise, uma crise financeira que quase levou o mundo à bancarrota. E para tentar entender a diferença dessas duas crises, o MIT, né, ele faz uma pesquisa sobre o ponto de vista da transnacionalidade, né, da transversalidade, das transnacionais, né, das empresas transnacionais do mundo, sobre o ponto de vista de conectividade. Nessa figura que vocês estão vendo aí, as bolinhas vermelhas são as empresas hiperconectadas do mundo. E as amarelinhas são as empresas superconectadas no mundo. Tá? E esse estudo, né, dessas transnacionais, depois de um ano, qual foi o resultado desse estudo? A primeira, qual que é o formato do mundo corporativo sobre o ponto de vista hoje de interconectividade? É de uma gravata borboleta. Uma empresa no centro contacta com outras 20 sobre a forma desse 8 invertido. Cada uma dessas 20 contrata com uma outra, né, conecta com outra sobre esse esquema que dá um holograma. Essa figura aí é o holograma do estudo, tá? E a segunda coisa que eles descobriram foi, tá, que todos os setores da economia mundial,
Atenção para isso, todos os setores da economia mundial estão na mão de 147 empresas, das quais as top 50 são os maiores bancos, boa parte deles americanos. Você tem uma crise no sistema financeiro americano, você tem uma gangrena nos países que dependem, né, financeiramente do sistema financeiro americano para fazer. Então nós vimos Grécia, Turquia, Espanha, Portugal, nós vimos um efeito dominó na crise de 2008 para fazer. Estados Unidos sai muito bem, obrigado, com 1 ano e meio, e depois nós vimos a Europa toda entrar num efeito quase que dominó em relação a essas questões. Tudo bem? Então o que que isso significa? Nós fazemos parte de um mundo altamente competitivo e muito poderoso. E se a gente pensar, né, que nós temos 10 empresas que dominam o setor mundial, se você analisar o seu último supermercado, você vai dizer e você vai perceber que você comprou essas 10 empresas aí mesmo. É uma consolidação muito grande de setores. E o que que nós temos que entender? Imagine, por exemplo, uma Nestlé fazer uma aliança estratégica com o laboratório Merck da Alemanha, por exemplo. Você, com a assinatura de 2 CEOs, você pode colocar no mundo um veneno para salvar crianças africanas e tudo. É um mundo muito poderoso e com poder muito grande. É disso que nós estamos trabalhando. O mundo que nós fazemos parte, mineração, economia real, nós estamos trabalhando num poder de mundo. E nós temos que estar preparados para lidar com esse mundo, com esses conflitos, com esses interesses de agentes econômicos o tempo todo dentro da nossa empresa. E aí o bom senso, se você entender o jogo que está sendo julgado, é uma condição sine qua non para você ficar ou não ficar dentro da empresa que você está. Tudo bem? Até aqui? Muito bem. Deixamos o módulo 2 para amanhã, para a gente começar. E agora a gente começa as nossas perguntas sobre a aula que chegou até aqui. Se fez sentido para vocês, se vocês têm alguma dúvida conceitual, se vocês querem alguma explicação que não ficou claro, e se tem alguma dúvida sobre o trabalho que vocês vão ter que me entregar no próximo mês, que vai ser o primeiro. Então vamos lá, 75 pontos que eu tenho que dar. Porque, né, são 100 pontos, vocês têm 30, né, vocês têm ali 25 pontos de um trabalho que vocês têm que fazer presencialmente, e eu, professor, tenho 75. E nós, o primeiro que vai ter que ser, vai ser essa resenha com essas duas, vocês estudando os impactos da Enron e do Brix, tá? Os outros, então, nós temos, né, 30, 60, faltam 40. Que vai ser a prova que nós vamos fazer na última aula. No último tempo eu vou passar a prova e nós vamos estar discutindo a prova online e cada um vai estar me mandando via e-mail antes de terminar o final da aula desse turno. Tá claro?